Oi, gente, hoje nós vamos ler, comentar capítulo 39 de Êxodo. Deixe o seu like e compartilhe e comenta. Olá, gente, eu quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia. Hoje vou entrar no penúltimo capítulo de Êxodo. Êxodo é o segundo livro do Pentateuco. Faz parte dos 5 primeiros livros escritos por Moisés. E Êxodo significa saída. E aqui o povo já estava perto do Monte Sinai, né? E aqui o Senhor estava falando com Moisés, entregou tudo o que tinha que ser feito, né? E agora, aqui no capítulo 39, agora vão ser dadas o design das roupas dos sacerdotes, o manto sacerdotal, o peitoral do sacerdote, e também vai falar sobre as roupas as outras roupas do sacerdote e o final do trabalho. Gente, o livro de Êxodo é maravilhoso. Gente, Deus, aqui a estética que Deus ele colocou, que maravilha, né? Quando Deus fala assim, o Senhor Deus fala assim, as roupas do sacerdote, com fios de lã azul, púrpura, carmesim, foram vermelhas, né? A lã azul, púrpura e vermelha, que é o carmesim. Agora a linguagem é mais simples, porque é para adolescente. Foram feitas as roupas sagradas que os sacerdotes deveriam usar quando servissem no lugar santo. As roupas do sacerdote era para Arão. Foram feitas como o Senhor havia ordenado. Porque Arão, ele era um representante de Deus, era o único que podia entrar no Santo dos Santos, porque ele estava representando Deus. Representando Deus. Agora vem o manto sacerdotal. Êxodo tá falando dele, 28, do 6 ao 14. Fizeram o manto sacerdotal de linho fino e de fios de ouro. Fizeram lâminas finas de ouro batidos, que foram cortados em fios para serem tecidos com um linho fino e com fios de lã azul, púrpura e vermelha. Sempre é lã azul, púrpura e vermelha, né? Fizeram 2 alças para o manto, as quais foram presas nos seus 2 lados. O cinto que passava pela cintura do manto formava uma só peça com ele, e era feito do mesmo material, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Tudo conforme Moisés, conforme que Deus havia ordenado, né? E com muita habilidade, eles gravaram nas pedras os nomes dos 12 filhos de Israel, que representam as 12 tribos de Israel, e os 12 filhos de Israel. Com muito cuidado, e cada pedra tinha uma cor, ficava aqui no peitoral, tá? A hora que eu achar aqui, eu mostro para vocês como é que é a roupa do sacerdote aqui. Eu já mostrei. Em um dos meus vídeos também tem, né? Aí, gente, depois que com muito cuidado, eles gravaram o nome dos filhos de Jacó, colocaram essas pedras coladas, né? Para mim, eu entendo que é colada, alçadas, né? Colocaram nas alças do manto sacerdotal para representarem as 12 tribos do povo de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Tudo com ordenança de Deus. Aí depois ele fez o peitoral. O peitoral foi feito com um manto sacerdotal. Eles fizeram de fio de lã azul, púrpura e vermelho, de linho fino, enfeitado com bordados. O peitoral era quadrado e dobrado em 2. Media 1 palmo de comprimento por 1 palmo de largura.
Nele foram colocados 4 carreiras de pedras preciosas, né? 4 carreiras de pedras preciosas. E na primeira puseram um rubi, um topázio e uma granada. E na segunda carreira puseram uma esmeralda, uma safira e um diamante. Na terceira puseram uma turquesa, uma ágata e uma ametista. E na quarta um berilo, um ônix e um jaspe. Essas pedras foram montadas em engastes de ouro. Em cada uma dessas pedras estava gravado o nome de cada um dos filhos de Jacó, de cada um dos filhos de Israel, né? E com os fios de ouro puro trançados, fizeram cordões para o peitoral e fizeram também 2 argolas de ouro e as prenderam nas pontas da parte de cima do peitoral. Passaram os 2 cordões de ouro. Esse óculos aqui eu não vou trocar ele agora não, tá? Passaram os 2 cordões de ouro e nas 2 argolas e prenderam das 2 pontas dos cordões nos engastes de ouro do peitoral, que foram presos nas alças do manto. Na parte da frente fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 pontas de baixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam nas pontas das 2 alças do manto, embaixo na frente dele, perto da costura e acima do cinto. No cinto, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés, Moisés passou para eles e eles fizeram. Agora vai falar as outras roupas do sacerdote. Porque essa roupa aí é só do sumo sacerdote, que ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Agora, dos sacerdotes, que eram os filhos de Arão, o sobrepeles, roupas que vai por cima do manto sacerdotal, era tecida inteiramente de fios de lã azul. No meio dela havia uma abertura para a cabeça. Essa abertura era arrematada. Aqui está escrito rematada, mas a gente fala muito arrematada, né? Arrematada com uma tira de malha para que não se rasgasse. Em volta de toda a barra das sobrepeles, colocaram aplicações em forma de romãs, feita de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelho. Tudo era só essas cores, tá, gente? Era como se indica isso tudo aí, né? E para cada cor tem uma história. Cada cor tem uma história, tá bom? Fizeram também sininho de ouro para ouro puro e puseram entre uma das romãs. Desse modo a barra dos sobrepeles ficou enfeitada com uma carreira de sininhos intercalados com romãs da seguinte maneira: um sininho, uma romã, outro sininho, outra romã. E foi assim, né? Alternando romã e sininho, romã e sininho. E fizeram túnicas de linho para Arão, que era o sumo sacerdote, e seus filhos, e a mitra, os chapéus, os calções de linhos, o cinto vermelho, enfeitado com bordados, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram ainda de ouro puro uma placa para a coroa sagrada, e nela gravaram a seguinte frase: separado para o Senhor, porque eles iam preencher só com o serviço sacerdotal. Aqui, gente, também, e aí, nessa placa aí, e amarraram a placa com um cordão de lã azul para prendê-lo na parte de cima da mitra, como o Senhor havia, assim como o Senhor havia ordenado. E aqui, meus amados, o final do trabalho, né? Acabou, é o final do trabalho aí. Todo o trabalho da tenda, da presença de Deus foi acabado.
Os israelitas fizeram tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles levaram a Moisés a tenda e todo o seu equipamento, os prendedores, as armações, as travessas, os postes e as bases. E levaram a cobertura de peles de carneiros, tingidos de vermelho, a cobertura de peles finas, a cortina que separava o lugar santo, o lugar santíssimo do santo lugar, a arca da aliança com as placas de pedra, os cabos e as tampas da arca, levaram os cabos, a tampa, a arca, levaram a mesa com todo o seu equipamento, os pães oferecidos a Deus, o candelabro de ouro puro, as suas lamparinas, todo o seu equipamento, o azeite para as lamparinas, levaram o altar de ouro, o azeite de ungir, o incenso cheiroso, a cortina de entrada da tenda, o altar de bronze com a sua grelha, os seus cabos e todo o seu equipamento, e a pia com seu suporte. Levaram as cortinas do pátio, os seus postes e as suas hastes, as cortinas da entrada do pátio, as suas cordas, as estacas da tenda e todo equipamento para ser usado nela. Levaram as roupas vistosas para os sacerdotes usarem no lugar santo, isto é, e as roupas sagradas do sacerdote Arão e dos seus filhos. Os israelitas, eles fizeram todo o trabalho como o Senhor havia ordenado a Moisés. Glória a Deus, né, gente? Nós temos que cumprir cabalmente a obra do Senhor. Moisés examinou cada coisa. Ele examinou com bastante cuidado. Ele examinou para ver se estava tudo de acordo com a vontade de Deus, né? E Moisés examinou cada coisa e viu que eles tinham feito tudo de acordo com o que o Senhor tinha ordenado. Então, Moisés os abençoou. Glória a Deus. Moisés os abençoou. Gente, me ficou meio tortinho assim, porque na hora da live quebrou e eu não ia sair do canal na hora. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. É o penúltimo, é o capítulo 39. A obra foi concluída no capítulo 39. Deixa o seu like e o seu comentário, amém?